Olá, o surgimento da música se confunde com o surgimento da humanidade. Os sons emanam do próprio corpo, da natureza, de instrumentos que foram sendo criados ao longo dos tempos. Mas a grande revolução vem a partir do século XX, quando surgem a fita magnética, surge o vinil, e mais posteriormente, né, a gente entra nesse advento aí das plataformas digitais, que bombam nesse século XXI. Para falar sobre a difusão musical e as diferentes formas de acesso, o programa Opinião Pernambuco de hoje recebe o jornalista e crítico musical Renato L. E também o colecionador, vendedor e pesquisador musical Fábio Passadisco. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, todos eles, também são exibidos nas rádios Universitária FM, 99,9 MHz, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Outra opção é você acompanhar o Opinião também em tempo real pelo YouTube, isso diariamente às 7h40 da noite. Bom, vamos começar essa conversa aí contigo, Renato. Sempre foi assim, né? A música é indissociável, as pessoas não sabem viver sem a música? Oi, Valdir, tudo bem? Prazer te encontrar aqui. Fábio, camarada, bom te ver também. E obrigado pelo convite para participar mais uma vez do Opinião. Olha, eu acho que a música sempre se fez presente na história da humanidade. E é difícil a gente imaginar um mundo sem a música, apesar de, em tempos recentes, algumas tentativas nesse sentido tiverem sido feitas, né? Como, por exemplo, os talibãs ou aqueles grupos extremistas islâmicos que tentaram criar sociedades onde a música era proibida. Mas, felizmente, são atitudes minoritárias e a música está sempre aqui com a gente, nos ajudando e enriquecendo a nossa experiência humana. A gente começa com a cantiga de Niná, da mãe, não é isso, Fábio Passadisco? A música começa mais ou menos aí na nossa vida. Exatamente. Eu costumo dizer que as primeiras músicas que eu conheci foi exatamente com a mamãe, e um fato curioso é que eu morava no interior, até os 10 anos de idade, quando eu vim morar no Recife, não tinha um único aparelho de som na minha casa, nem mesmo um rádio, nem um rádio de pilha tinha. Então, a memória que eu tenho da minha infância de música é exatamente minha mãe cantando. Legal. Renato, não podemos dizer que uma guerra deixa algo de bom, porque uma guerra é uma guerra, né, e eu acho que já é tão terrível que a gente fazer qualquer analogia nesse sentido já pode ser muito perigoso. Mas, na verdade, ela acaba desenvolvendo experiências, e essas experiências, de alguma forma, elas são reaproveitadas ao longo da história da humanidade. Né? Há estudos que dizem que a fita magnética, por exemplo, né, que veio ser um dos principais suportes para armazenamento da música, e que se tornou assim tão popular, né, no século passado, que ela começa nessas experiências. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que essa música começa? Você tem que referências sobre esse surgimento do armazenamento da música que vai depois desaguar numa indústria fonográfica forte, como aconteceu a partir do século passado? Eu acho que essa história ela começa nos minutos finais do século XIX e nas décadas iniciais do século XX, quando a gente tem essa mudança radical na história humana, que é a capacidade do homem de armazenar e reproduzir sons, né, via os primeiros formatos de vinil. Então, essa foi uma experiência divisora, né? Até então, o homem não era capaz de reproduzir mecanicamente, digamos assim, sons. E é a partir daí que se inicia uma revolução que vai passar por diversas transformações, diversas mudanças tecnológicas. Eu estava pensando, antes da gente começar o programa, uma pessoa com a nossa faixa etária, entre 50 e 60 anos, eu acredito, ela já vivenciou diversos formatos principais, como formatos de gravação de som, como formatos principais da indústria da música, né? Por exemplo, eu nasci em 63, ainda peguei o compacto,
como mídia principal, depois do compacto, o formato dominante passou para o LP, depois vieram as fitas cassetes, os CDs, e mais recentemente a gente entrou no mundo do MP3, da digitalização do som, até chegar uma época onde boa parte da música que circula no planeta circula de forma, digamos, desmaterializada. Então, cada transformação dessa correspondeu a mudanças profundas na indústria da música, a mudanças profundas também na maneira de produzir e distribuir música, e no próprio formato da canção, no próprio formato da música, né? Um amigo meu que é compositor, ele estava me contando que, por exemplo, agora se tem uma demanda enorme para que as músicas já iniciem com um refrão grudento, o refrão que normalmente ia no formato padrão, pelo menos que a gente se acostumou a escutar, mais ou menos no meio da música, ele tem, as gravadoras, os produtores procuram trazê-los para o início da canção, porque a volatilidade do ouvinte nesse mundo da internet é muito rápida. Então, eles têm que ter um gancho muito forte no início da música para segurar a atenção do ouvinte. Então, todas essas mudanças tecnológicas de formato, de distribuição da música, e acabam se refletindo na própria estrutura das canções, fica tudo interrelacionado, são transformações muito profundas, muito interessantes. A gente vai trazer muito essa discussão ainda ao longo desse programa, Renato, principalmente no segundo bloco, quando vamos focar muito nas plataformas atuais, né? Esses modelos que estão sendo desenvolvidos agora e que propõem realmente um novo pensar, né? Requerem novas habilidades, inclusive, de quem produz e desafiam também os ouvintes, né? Os consumidores dessa música. Mas, Fábio, eu tinha falado lá dessa coisa da fita magnética, né? Eu lembro daquelas fitas de rolo, né? Eram fitas enormes, que já traziam uma qualidade, de repente você tinha já ali uma música estéreo, né? Só que aquilo já vem em paralelo com as fitas cassetes, no momento em que você tinha vinil, ou seja, você tinha vinil, você tinha fita cassete. Hoje a gente questiona essa qualidade de som lá, será que não era melhor do que a qualidade de hoje? Então, há várias discussões que giram em torno disso. Vamos começar falando aí sobre essas fitas ainda, né? Morreram, estão fora completamente do pensamento, fora da órbita, né? Considerando que a gente tem aí um mercado vintage e ele recupera alguns formatos, como é o caso do vinil. Mas no caso das cassetes, no caso das fitas de rolo, isso está totalmente fora? Fita de rolo eu acredito que sim, mas fita cassete continua se produzindo ainda no Brasil. É lógico que em pequenas quantidades, tem alguns artistas independentes que eles fazem na própria casa, fita com a capinha desenhada ou escaneada, qualquer coisa, em quantidades pequenas para vender para o show, dar para os amigos. E tem uma gravadora Polisson que ela lança alguns títulos em fita cassete, como, por exemplo, recentemente, uns 2, 3 anos atrás, elas lançaram Da Lama ao Caos, de Chico Science. É lógico que as quantidades de vendas são pequenas, mas também as produções são pequenas. Mas que existe um comércio, Nando Reis já lançou fita cassete, vários artistas lançaram fita cassete, mas é mais um item de colecionismo. Eu acho que o vinil é que surgiu com mais força. Já existe em algumas lojas do Brasil que não vendem mais CD. O CD é em segundo plano e o vinil em primeiro plano. Não só os vinis novos, como os usados, né? Para esse lance, como eu falei, do colecionismo. Eu acho que o que salva o mercado brasileiro de música, as lojas de discos, tudo, são os colecionadores, porque são aqueles que querem ter coisas que no passado talvez não conhecessem ou não quiseram comprar, ou até mesmo não tiveram condições de comprar, aí querem completar suas coleções com esses vinis e também, recentemente, também com os CDs, que muitos deles deixaram de serem fabricados, e também por causa uma nova geração, os jovens que cresceram com tanta facilidade de ouvir a música num aparelho de celular. Eu acho que ficou tão banal para eles, assim, tão fácil, que eles querem, muitos deles procuram conhecer mesmo, quer ver o LP, faz questão do encarte, faz questão de todas as informações.
eu acho que o mercado nunca vai acabar por causa dos colecionadores. Porque aqueles que ouviam música por ouvir, compravam um disco por ouvir, sei lá, uma trilha de novela, uma trilha de filme para ouvir naquele momento, uma música para ouvir naquele verão, naquela temporada, esse ouve hoje em dia em qualquer plataforma digital, né? E o que é aquilo que eu digo, o arquivador, o colecionador, o que vai ficar para a história, vai continuar. Então, tem sempre alguém procurando um determinado disco de Luiz Gonzaga, um determinado disco de Cartola. Sempre vai haver esse público. Lógico que em quantidades menores, mas esse público vai ver. Por isso que cada dia menos tem menos lojas de disco, mas essas lojas de disco que sobreviveram, conseguiram sobreviver, eu tenho fé e esperança que elas vão ter uma longa vida, talvez mais do que se tivessem muitas outras lojas. São segmentos. Seria assim como um antiquário, como um sebo cultural, uma livraria que vendesse produtos raros. Ok, Fábio, então vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. A gente lembra que o tema de hoje é música do vinil às plataformas digitais. Estamos conversando com Fábio Passadisco e com Renato Hélio. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre música do vinil às plataformas digitais. Nossos convidados são o Renato Hélio, que é jornalista e crítico musical, e o Fábio Passadisco, que é colecionador, comerciante, vendedor, né, de CDs e de vinis, e também um pesquisador musical. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco são exibidos nas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e na Rádio Universitária AM, 820 kHz, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Bom, Renato, vamos retomar nossa conversa, né? Quando a gente fala de vinil, né, essa busca agora que tem se tornado uma cultura de retorno de muitas pessoas ao vinil, ela está associada a um retorno afetivo e nostálgico, ou por essas pessoas considerarem que aquele modelo ele fosse realmente melhor, ele fosse mais interessante de se ouvir do que as plataformas que a gente tem hoje? Eu acho que as duas coisas se misturam. Eu acho que tem um componente de nostalgia, pessoas que buscam, nesse retorno ao vinil, recuperar algum momento da adolescência, do início da vida adulta, enfim. E tem um outro apelo, que é o apelo do próprio formato do vinil, né? Desde o desenho da onda sonora do vinil, que permite, é bem menos comprimida essa onda do que a do MP3, por exemplo, é um outro desenho de som que permite uma outra riqueza, uma riqueza talvez maior na experiência auditiva. Temos também o aspecto da capa do vinil, né? As capas acabaram se transformando em verdadeiros objetos de arte. E tem até aspectos sensitivos, como o cheiro do vinil, o aspecto táctil, né, de você manusear o disco. Eu acho que tem um outro apelo também, que é o apelo da própria loja de disco. A loja de disco, você vai numa loja de disco, não é só para comprar o disco, tem a experiência de você encontrar um outro fã do mesmo artista, você acaba por desenvolver uma relação afetiva com o dono da loja de disco, então tem toda uma experiência sensorial, afetiva em torno das lojas de disco, que também ajudam a manter esse apelo do vinil. Então, eu acho que, resumindo, essa combinação tem um elemento nostálgico, mas tem várias qualidades no objeto físico vinil que o fazem atraente ainda nesses tempos. Vamos ouvir o Fábio Passadisco, que vivencia essa realidade, né, Fábio? Essa realidade de uma permanência do vinil em muitas prateleiras na vida de muita gente. Exato, isso que Renato falou, concordo plenamente. Eu cresci também em loja de discos e conhecia muitas coisas assim, trocando experiência com os vendedores, com outros
compradores, né? De uma época que não tinha essa facilidade de internet, de Google, de nada, você tinha que descobrir as coisas lendo, e às vezes não tinha nenhum livro para ler, você estava com um determinado disco de um determinado artista, digamos assim, com o disco de Geraldo Azevedo, e como é que eu vou saber se aquele é o primeiro, se é o terceiro? Você não tem informações quase nenhuma, não é? Então, isso é muito importante, dessa troca, esse bate-papo entre o cliente, o lojista, o outro fã, e quando chega um determinado compositor, um músico, um cantor numa loja, que aí viram meio que uma festinha, o cliente quer, muitas vezes ele já tem até mesmo o disco daquele determinado artista, mas ele compra de novo para pedir um autógrafo, para ter uma interação maior. Hoje, com a facilidade, todo mundo está com um celular, com uma câmera e quer registrar uma foto. Eu acho que são todas essas coisas que quem vivencia uma loja de CD tem essa esperança, que eu fico repetindo nessa mesma tecla, que isso nunca vai se acabar, porque sempre vai ter essa comunhão de prazeres, como ele falou, do cheiro do disco. Olha, eu me lembro quando o garoto de juntar aquele trocadinho para comprar um LP e abrir com todo o carinho plástico, com um alfinetezinho para não tirar o lacre da capa, para a capa ficar sempre novinha, e tirar o disco com carinho, não dobrar o encarte. Aquilo era maravilhoso. Isso é coisa que fica para sempre. E por isso que eu acredito na música nesse lado do objeto, o disco é um objeto. E volto a repetir, nada contra quem lança virtual. É uma opção da pessoa, como tem gosto para tudo, para o tipo de leitura, de programa de TV, de alimentação. Cada um gosta de um determinado jeito. Se a pessoa quer daquele jeito, quem somos nós para dizer que ele está errado, né? Agora, eu digo que quem está certo sou eu. Tem aquele cheirinho também, né, que exalava, e aquela coisa que parece um imã, né? Parece um imã quando você passa perto da pele, fica assim meio querendo pegar em você, né? De tocar, né? Quer dizer, o produto fica querendo tocar em você, ou seja, retribuir o toque. Mas, Renato, só mais uma pergunta, eu acredito aí que vai para vocês dois, e depois a gente passa para essa parte mais contemporânea mesmo, né? Que ainda tem a ver com essas capas. Quer dizer, que capa te surpreende? A capa, ela era um cartão de visita muito grande. Inclusive, quando você sai do vinil, que é extremamente impactante pelo volume, né? É quase que um outdoor na sua mão, né? Você vai depois para um CD que já traz aquela imagem um pouco mais compactada. Então, você já começa a ter uma perda ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto dessa imagem na capa e sobre a programação visual que se desenvolvia, e pode até citar uma, duas ou três capas aí que você achou que são marcantes na indústria fonográfica. Eu posso estar errado, mas eu acredito que, acho que em meados dos anos 50, principalmente com as capas de discos de jazz, né, aquelas capas de discos da Blue Note e de algumas gravadoras de jazz americanas, você começa a ter uma estilização maior da capa de disco, ela começa a ganhar uma autonomia enquanto uma obra de arte, assim. E quando chegam os anos 60, mais ou menos na metade dos anos 60, quando o LP, se a gente quiser colocar um divisor de águas bem básico, a gente pode colocar, por exemplo, o Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Que talvez quando o LP ganha maioridade, os grupos, porque até então os grupos de música pop, por exemplo, gravavam muito em termos de compactos, né? Ali de 65, 66, 67, o formato começa a mudar e você tem uma consolidação do LP. O artista começa a pensar no LP como uma obra integral e não uma mera reunião de faixas. E aí a capa começa também a ganhar uma importância muito grande. Então você tem grandes capistas estrangeiros e também começa também a ter grandes capistas no mercado brasileiro. Sei lá. Cita aí algumas. Então, se for para citar capas icônicas, tem a própria capa do Sgt. Pepper's, que é uma capa icônica. Sei lá, a capa daquele disco de Milton Nascimento, com os dois garotos esqueci qual era o título, na capa, também é um disco, é uma capa, sei lá, são tantas capas, é difícil você escolher. Eu tenho várias capas favoritas. A do Fatal, de Gal, aquela capa que ela aparece de tanga na capa.
Então, são estilos diferentes isso começa a se refinar, começa a ganhar uma importância muito grande e dura, acho que entra pelos anos 80. Quando o CD começa, então eu acho que a dimensão mais estreita, né, mais compacta do CD, então isso começa os capistas começam a perder um pouco da sua importância. E aí, quando a gente entra no universo do MP3, infelizmente, essa arte perde bastante a sua relevância, né? Fábio, vamos para você, Fábio. Se você tiver alguma capa aí que possa mostrar para a gente, né, seria muito bacana, né? Não sei se a gente não combinou antes, né, mas vai ver que você tem Me aí. levantei aqui para correr, para pegar essa capa. A capa do disco Inclinações Musicais de Geraldo Azevedo, e o bacana, eu não cito nem a capa em si, seria uma capa tradicional, mas é a contracapa, que repete várias capas de vários discos que inspiraram ele, são as inclinações musicais dele. E isso aqui na minha adolescência, eu comprei esse disco com 17, 18 anos mais ou menos, a minha paixão era querer descobrir quais eram todos esses discos, tá entendendo? Então, a gente, às vezes, chegava numa loja de disco e mostrava para outro. E esse aqui, qual é? Não sei o quê, que era coisa que a gente não conhecia. Essa é uma capa que me marcou muito mesmo, essa capa do Inclinações Musicais. E, para mim, eu acho que quase todas as capas do tropicalismo, do movimento tropicalista, as capas de Gil, Caetano, de Gal, eram capas maravilhosas, de uma estética. Renato falou da capa de Milton, que é o Milton Lobosch, que é o Clube da Esquina, né? É uma capa também fabulosa, que se repetem, que outras pessoas vão homenageando as capas. As capas de Cartola, as capas de Luiz Gonzaga, as capas do início da Bossa Nova, que era da gravadora Elenco, que as capas eram todas parecidas, eram preto, branco e vermelho. Isso são coisas que ficam se repetindo. Agora mesmo, hoje eu li numa matéria que um disco em tributo ao Aldir Blanc, a capa é exatamente preta, branca e vermelho, que fazendo exatamente uma ligação com o passado, com tudo isso. Eu acho que a capa, muitas vezes, a pessoa chega, se você não conhece um artista e a capa seja forte, você vai querer conhecer aquele disco. E se a capa for fraca, você não vai querer nem chegar perto. Aí eu acho que uma capa é muito importante. E uma das coisas que eu percebo também, falando do CD, hoje os artistas, as produtoras, as gravadoras, tudo investem cada vez mais nas capas, porque provando assim, já que é tão difícil você vender, então bora fazer um projeto arrojado, que tenha um encarte rico, que tenha uma capa talvez dupla, como na época do vinil também, tinha capas duplas, tem discos que vinham um pôster imenso no disco, além do encarte, vinha um pôster imenso, cheio de fotos, de gravura, de informações. Isso é fundamental. Para o colecionador é fundamental. Se vier um disquinho, seja assim, um envelopezinho, sem o encarte, para mim não rola muito, não. Eu gosto do físico com conteúdo. Ok, vamos sair um pouquinho agora do analógico e vamos entrar aqui nesse mundo mais digital, né, Renato? Aí eu te pergunto, o streaming, ele está melhor para os iniciantes ou para os veteranos? O stream? O streaming, sim. Cara, eu acho que está melhor para os veteranos, porque eu acho que quem já tem um público consolidado tem uma facilidade. É uma situação paradoxal, eu acho, hoje em dia, que a gente vive. Ficou muito fácil você produzir música, porque se você tiver um computador, até no laptop, você compõe hoje em dia, no próprio celular. O baixista da Nação Zumbi, Dengue, ele lançou um projeto solo agora que foi todo composto através de um programa no celular. Então se barateou bastante você fazer música em casa, em qualquer lugar. E é fácil também você disseminá-la, só que é uma avalanche de música chegando diariamente nas plataformas, e você também tem que conviver hoje com praticamente todo o passado da música está disponível para o ouvinte também. Então, quem está lançando uma música hoje em dia está concorrendo com o catálogo inteiro, quase todo inteiro, de Luiz Gonzaga, ou de Bob Dylan, ou de Chet Baker, seja lá, Beethoven.
Então, é uma situação difícil para um artista novo emplacar uma faixa hoje em dia, assim. É difícil. Desculpa, oi. Sim, as emissoras de rádio e TV, elas direcionavam, elas criavam, né, nas pessoas um caminho, tá? É por aqui, você vai ouvir isso, e isso se massificava, se repetia tanto que, de repente, isso virava sucesso. Hoje você não tem mais esse modelo, né? Esse modelo está se dissipando completamente. Então, assim, me parece que o espaço ele é muito mais democrático, mas ele é muito mais desafiador. Hoje em dia você não tem as emissoras de rádio e TV perdendo o poder que elas tiveram em outros tempos, mas os algoritmos dos serviços de stream têm um poder incrível também, porque eles condicionam o teu gosto também. Então, e também assim, para você ter ampliar a repercussão da sua faixa em tal ou qual mídia social ou serviço de stream, muitas vezes você tem que pagar por isso, assim. Então, é uma espécie de jabá, para usar o termo que a gente usava antigamente, quando se falava daquela taxa que as rádios cobravam por debaixo do pano para alguém emplacar um hit, né? Então, hoje em dia, também não é essa situação também, olha, sei lá, o Spotify, você coloca lá, você tem um acesso... você tem acesso a tudo, mas o algoritmo vai te sugestionando para cá e para lá. É complicado. Vamos para o Fábio. Fábio, assim, a tua impressão sobre esse mundo digital, né, sobre essas plataformas. A gente tem aí 2 minutos para encerrar o programa. Está contigo a palavra. Eu acho que uma forma de divulgação para os artistas novos, eu acho muito bom, porque uma forma, como o Renato falou, uma forma mais barata, você pode gravar em casa e gravar uma única música e arriscar, botar nas plataformas, e você começa divulgando nas suas redes sociais, que todos os artistas têm sua rede social, e ele pede para migrar para as plataformas, e você conhecer aquelas músicas. Já os artistas antigos, assim, não precisam, eu acho que as músicas deles já estão bastante conhecidas, mas é uma forma também deles trabalharem, deles concorrerem com essa juventude, né? Com essas coisas novas. Eu acredito que todos os grandes nomes da música brasileira têm suas músicas postas em alguma plataforma, e os que não têm estão perdendo tempo também, porque infelizmente é a realidade, porque tem aquelas pessoas que vão querer ouvir também o acervo. Você ouvir vamos dizer, você poderia ouvir numa rádio, você só ouviria se a música, você desse a sorte de ouvir a música naquele momento, e você tendo na plataforma, você vai ouvir na hora que quiser, né? Como eu disse, eu preferia que não existisse, mas já que existe, eu acho que é uma boa ideia e que não voltará atrás. Será uma coisa que não tem retorno. Eu acho que cada vez mais vai chegar sempre. O que eu lamento é porque muitas vezes não se cria um projeto inteiro, um álbum inteiro. Fazem músicas para aquele momento, para aquele instante, né? São coisas soltas que às vezes uma música não tem uma ligação com outra, um disco temático, são coisas soltas, esporádicas. Isso é que eu lamento. Eu acho que é o que mais pede-se, como o Renato falou, que era um compacto, aí é um álbum. Um álbum vem exatamente dessa história, como se fosse um álbum de figurinhas. É um álbum de várias músicas que se cria aquele projeto. Ok. Então, a gente chega aqui ao final, agradecendo a sua participação, Fábio Passadisco, a sua participação também, Renato L. Obrigado. Nós conversamos sobre música do vinil, as plataformas digitais, e que sigamos, né, com todas as novidades possíveis aí, que tudo isso seja muito bom para todo mundo. Para vocês que nos acompanham na rádio, eu sou o Valdir Oliveira. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo programa.